Queridos alunos, nós vamos iniciar o tema agora, colonização do continente africano, em nossa matéria Cultura Afro. Lembrando que na última aula nós falamos sobre alguns conceitos referentes à África, aquilo que pensamos da África, aquilo que é verdade ou que é apenas um mito referente ao continente africano, ao povo africano. Mas agora vamos trabalhar um pouquinho da história recente da África e iniciando com a colonização do continente africano, certo? Para isso nós vamos utilizar aqui um slide. Nosso tema está aí, colonização do continente africano. Então vamos lá. No século XIX, os países da Europa Ocidental estavam em plena revolução industrial. A busca por matéria-prima para manter as indústrias em alta produção era grande. Para início aqui, compreensão, no século XIX, a Europa, ali a Europa Ocidental, a Alemanha, Inglaterra, França, etc., esses países estavam vivendo ali o auge da Revolução Industrial, um momento muito importante da Revolução Industrial, e a demanda, a disputa por produção e por fortalecer as suas indústrias era muito grande. E nós sabemos que para as indústrias manterem o seu nível de produção, é óbvio que necessita de matéria-prima. E ali, perto da Europa, está o continente africano, muito rico em recursos naturais, em matéria-prima. Portanto, esses países da Europa Ocidental, que eu mencionei para vocês, repito, Inglaterra, França, Alemanha e alguns outros, estavam, como está aí, em plena Revolução Industrial, e, portanto, a busca pela matéria-prima para que suas indústrias fossem alimentadas era uma busca muito intensa, muito grande. Várias dessas nações europeias já exploravam as ricas fontes de recursos naturais da África, a fim de obterem matéria-prima para suas indústrias. Para manter as suas indústrias em pleno funcionamento, esses países da Europa passaram a explorar o continente africano, os recursos naturais do continente africano. E isso vai gerar, posteriormente, o processo aí que nós chamamos de colonização do continente africano, mas de maneira mais detalhada nós passaremos a ver agora. As nações europeias que exploravam a África resolveram fazer uma reunião na cidade de Berlim, capital da Alemanha, para tomarem algumas decisões referentes ao continente africano. A reunião foi realizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885. Foi liderada pelo primeiro-ministro alemão Otto von Bismarck. Essa reunião é conhecida historicamente como Conferência de Berlim. Então observe que no século XIX ainda, em meio às revoluções industriais, em meio ali à exploração do continente africano, essas nações europeias resolveram se reunir na cidade de Berlim, capital da Alemanha, para tratar de assuntos referentes à África. Essa reunião foi liderada pelo primeiro-ministro alemão, o chefe do governo alemão, o Otto von Bismarck, e recebeu o nome de Conferência de Berlim, realizada ali entre o final de 1884 e início de 1885. Foram 3 meses de reuniões para tratar dos rumos do continente africano, nessa Conferência de Berlim. Então observe como vai ficar a situação da África após essa reunião, essa famosa conferência chamada Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim tinha como objetivo oficial garantir o livre comércio pelo rio Congo e pelo rio Níger, além do compromisso de lutar pelo fim da escravidão no continente. Interessante que essa reunião tinha como premissa, tinha como propaganda inicial, simplesmente permitir que, através do rio Níger e do rio Congo, rios importantes da África, pudesse haver liberdade de comercialização. E também, um outro objetivo dessa reunião, dessa Conferência de Berlim, seria lutar contra a escravidão no continente africano,
quer dizer, são motivos até interessantes, né, dos europeus em se tratando da África. Mas, na realidade, essa conferência serviu para dividir os territórios africanos entre as nações europeias. Portanto, o objetivo central dessa reunião foi a partilha da África. Você pode ver até uma charge aí, né? Simbolizando, está em inglês, simbolizando aí a partilha da África, né, entre as nações europeias que estavam participando da reunião. Então, essa reunião, essa conferência, tinha como objetivo inicial, né, viabilizar a passagem pelos rios Congo e Níger e lutar contra a escravidão na África, mas, na verdade, na realidade, o que aconteceu nessa reunião foi a divisão da África entre os europeus, porque cada nação europeia queria ter um espaço assegurado na África para explorar as matérias-primas africanas, alimentando assim as suas indústrias. A África foi então dividida entre países como Inglaterra, França, Alemanha, Portugal e Bélgica. Esses países então dividiram o continente africano. Olha só que coisa. Então, a África foi dividida entre essas nações nessa conferência, né? E, inclusive, o fato de ter feito essa reunião foi também porque eles exploravam a África, né? E às vezes havia uma tensão, uma disputa entre os próprios países europeus. Então, para não ter mais confusão, fizeram a reunião e decidiram, né, qual parte a Inglaterra iria explorar, qual parte a França iria explorar, qual parte Portugal, Alemanha, enfim. Esse era um dos objetivos, foi o objetivo essencial, melhor dizendo, né? Foi o objetivo essencial dessa reunião chamada de Conferência de Berlim, certo? Aí nós temos aí um mapa da África dividido, né? Tem aí uma legenda, perceba aí essa cor verde aqui, onde está Namíbia, Burundi, Tanzânia, que eram regiões que foram entregues à Alemanha. Tem aí no meio aí, olha só, República Democrática do Congo, que foi entregue à Bélgica, certo? Essa outra parte amarela aí, ou melhor, verde abacate, enfim, onde está ali o Egito, o Sudão, Quênia, Uganda, quer dizer, são vários, né? A África do Sul, Botsuana foi entregue à Inglaterra. Enfim, você pode acompanhar aí essa legenda depois, que você vai perceber com quais regiões da África, né, cada país europeu passou a dominar, né, teve direito nessa reunião. Teve direito, entre aspas, né, dominar um país, dominar um território de outros povos não é bem um direito em si, né? Mas é claro que cada fato histórico precisa ser visto de maneira muito clara, para que não teçamos julgamentos desnecessários e errados, né, infundados. Após a Conferência de Berlim, seguiu-se nos anos seguintes um domínio europeu sobre a política, economia e sociedade africana. Esse domínio europeu duraria até meados do século XX, quando os povos africanos lutaram pela independência de seus territórios. Então, a partir daquela reunião, os países europeus passaram a dominar oficialmente a África, né? Já dominavam antes, mas agora estavam assegurados por uma decisão de uma reunião. Então, passaram a dominar a política, a economia e a sociedade no geral, né, ali da África, dos diversos povos africanos. E a África ficou sob domínio europeu até meados do século XX, né, quando, principalmente ali após o final da Segunda Guerra Mundial, os africanos foram à luta pela independência, né, pela autonomia de suas nações. É claro que, como eu disse, nós precisamos estar sempre vendo todos os detalhes que permeiam esses fatos para que a gente tenha uma compreensão muito boa. Porque, por exemplo, a colonização do povo, dos europeus na África, algo
né, que soa realmente como algo negativo, né, explorar um povo e as suas riquezas é algo realmente horrível. Por outro lado, nós não podemos afirmar que tudo que os europeus fez na África foi ruim, né? Os europeus contribuíram para uma cultura saudável na África, os europeus ajudaram também, né, empreenderam ali a organização territorial, política da África, né? As questões de intelectuais, né, construção civil e tudo mais. Mesmo sendo um continente muito fraco economicamente, mas a pouca força econômica da África teve também como fonte, né, a contribuição dos europeus ali. Então teve aspectos positivos, mas infelizmente o preço disso é que foi muito alto, né? Por exemplo, quando se fala ali do domínio dos belgas, né, da Bélgica no Congo, foi muito horrível, né? Vários africanos ali foram maltratados porque, além de estarem com as suas terras, com sua terra dominada por um povo de fora, né, pelos bélgicos da Europa, também sofriam maus tratos, né? Então realmente havia aspectos muito negativos em todo esse processo de colonização, mas também acabou gerando alguma coisa de positivo para a África em alguns aspectos, tá? Quando eu digo que precisamos olhar cada detalhe de maneira muito clara, é nesse sentido que eu quero dizer, ok? Bom, então, finalizando aqui, né, forte abraço a todos e guarde aí essas informações referente ao período de colonização do continente africano e posteriormente, quando terminarmos esse estudo sobre a colonização, nós vamos falar sobre a independência, como os países africanos conseguiram se tornar livres do domínio europeu. Forte abraço, Deus abençoe vocês.